foi criado por ele. And without him was not anything made that was E made. nada foi feito sem He ele. said, in him was life. Nele era a vida. And the life was the light of man. E a vida era a luz do And the sol. light shines in darkness. E essa luz brilha nas trevas. And darkness cannot comprehend E it. as trevas não compreendem. Now the next verse. Aí a próxima He versículo. said, there was a man sent from heaven, Ele diz, era um homem enviado do céu. whose name was John. Cujo nome era João. So God created John Então Deus criou João. and said, John, come. Aí viu, João, vem. He brought him from the studio of eternity. Ele trouxe ele do estúdio da And eternidade. said, I'm sending you to the earth Eu estou te enviando para a terra to become flesh. para se tornar carne. What you will do for me O que você vai fazer para mim? is that you will bear witness of the Christ that É will que come. você vai dar testemunho para o Cristo que vai chegar. The Bible said, A Bíblia diz, the same came for a witness. ele veio mesmo para ser testemunho. What that means is that O que isso quer dizer? the same John, the witness he was in heaven, É o mesmo João que ele era no céu como testemunho, or the same John he was on earth. foi o que ele foi aqui na terra. There was no change. Nada mudou. Some of you, Alguns. the same prophetess you are in the spirit O mesmo profeta que você era no Espírito, is not what we are seeing now. não é o que estamos vendo hoje. Judgment will come at the last day for O you. julgamento virá nos últimos dias. What I came here to do O que eu venho aqui para fazer is to talk to men é para falar com os that outros will be willing to tell God, que vai querer dizer para Deus: I don't want to die eu não quero morrer without becoming what I am in the spirit. sem se tornar aquilo que o Senhor me criou para ser. You know the judgment that will come to you Sabe o julgamento que vai vir para você for not becoming what you are in the se spirit. não se tornar aquilo que Deus te criou There para are ser? many souls that are tied to you. Tem muitas almas que estão ligadas a If you você. don't become that, Se você não se tornar aquilo, those souls will perish. essas almas vão perecer. Deborah was a non-entity. Débora era ninguém. She refused to become what God destined her to become. Ela deixou de ser aquilo que Deus criou ela para Until ser. one day, Até um dia, Israel was in captivity. Israel estava no They cativeiro. were praying to God to help them. Eles oraram para Deus se ajudar. God was saying, I have sent a man. E Deus diz: mas você já viu There hoje? is somebody I made to be a woman of warrior. Tem alguém que eu enviei para fazer How essa can coisa. she be among you? Como que ela pode estar entre And you are vós? suffering captivity. E vocês estão sofrendo. When Deborah realized herself, Quando Débora se acordou com isso, she said, Israel was in desolation. ela diz: Israel estava em desolação. Until I, Deborah, arose. Até que eu, Débora, se Until I, levantei. Deborah, arose. Eu, Débora, se Until I, levantei. Deborah, arose. Eu me levantei como I arose a mother in Israel. eu me levantei como mãe de Israel. If she did not arise Se ela não levantasse to become what she was in the spirit, para se tornar aquilo que Deus falou no the Espírito, whole of Israel would have perished. Israel toda teria perecido. Because a woman said no. Porque uma mulher diz não. Do you know if he said no, Mas sabe que se você dizer não, there's nothing much God can do. não tem mais nada que Deus não pode fazer muita coisa. Because God needs your yes Porque Deus precisa do seu sim to make you what you are in the spirit. para fazer você se tornar aquilo que Ele já te criou. That's why Jesus was praying. Por isso que Jesus estava orando. So when you want to pray, pray in this manner. Quando você quer orar, ora dessa forma. Our Father who created me in the spirit, O nosso Pai que me criou no Espírito, who art in heaven, que está no céu, hallowed be thy name. santificado seja o Say, vosso nome. thy kingdom come. Venha vosso reino, Thy will be done on earth. e seja feita a tua vontade aqui na terra. The earth there A terra lá is not jurisdiction, an environment. não é esse lugar que estamos vendo The físico. earth there A terra que ele está falando lá is your formation. é a sua formação aqui. Because we're a portion of clay. Porque você é uma parte da terra. So what you are saying, let your will be done. E quando você diz que seja feita a tua You are vontade, saying, let the created me e você está falando que aquilo que Deus criou manifest in me. em mim, manifesta em mim. Let the created me Aquilo que Deus criou no Espírito be formed in me. se manifesta em mim.
the greatest shock that will happen at the last day O maior choque que vai acontecer nos últimos dias is when you get to heaven. é quando você chega no céu. God show you who you are, E Deus te mostra quem você é. like you never became. E que você não se tornou. There is nothing as terrible as that. Não tem nada pior que isso. The judgment will be brutal O julgamento vai ser brutal. because many souls are waiting for your Porque manifestation. muitas almas estão esperando a Romans manifestação. 8:19. Romanos 8:19. He said the earnest expectation of creation, O grande expectativa da criação they are waiting for your que manifestation. estão esperando pela tua If manifestação. you don't manifest, Se tu não manifestares, creation will remain in a bondage. criação vai estar em cativeiro. Today, Hoje, you are going to manifest. você vai se manifestar. You are going to manifest. Você vai se You are manifestar. going to manifest. Você vai You manifestar are going to aquilo. manifest. Você vai You are going to manifestar manifest. aquilo que Deus You are te going to criou. manifest. Você vai manifestar. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Imagine, Veja, I told us eu disse para that nós God finishes before he que starts. Deus termina antes de começar. So before Jesus died, Então, antes de Jesus morrer, he was already dead in the spirit. ele já morreu no The Espírito. Bible said the lamb was slain A Bíblia diz que o cordeiro foi morto before the foundation of the earth. antes da fundação da terra. So God had already finished it in the Então, heavens, Deus já terminou tudo isso no céu. concluded it in the heavens. Já concluiu tudo isso. So when Jesus became flesh, E quando Jesus se tornou carne, he almost said no to that which is in the spirit. ele quase disse não para aquilo que Deus já determinou. When he came to Gethsemane, Quando ele chegou no Getsemane, he looked at God eyeball to eyeball. ele olhou para Deus, olhou. He said, "Not my will, Ele disse, oh meu Deus, not my will. não é minha vontade. The pain I'm seeing is too much. A dor que eu estou vendo é muita coisa. Not my will." Não é minha vontade. But when he realized it has already been done before he came, Mas ele percebeu, isso já foi concluído antes dele he chegar says, aqui. "Your will be done." E ele diz, Pai, que seja feita a tua vontade. Imagine if Jesus did not say yes to that will. Já pensou se Jesus não dissesse sim The para whole aquele world would have been in darkness O today. mundo inteiro estará nas trevas. Satan would have made mess of us. Satanás teria acabado com todos os nós. And let me tell you the truth. Eu quero te falar essa verdade. The death of Jesus saved the world, A morte de Jesus salvou o mundo, but the world will remain in darkness. mas o mundo permanece nas The trevas. world around you will remain in darkness O mundo ao seu redor permanece nas trevas. if you don't arise as a savior. Se você não se levantar como Salvador. Savior shall arise from A Zion. Bíblia diz que o Salvador vai se levantar no Sião. What it means is that O que isso quer dizer? Jesus is not the only savior. Jesus não é a única Salvador. He saved us so that we can save others. Ele nos enviou para que através dele nós vamos salvar outras pessoas. So how can he save you? Então como que ele pode te salvar? And for 10 years, E por 10 anos, for 20 years, 12 anos, no souls has been saved by you. nenhuma alma foi salva por Say, você. I come, Ele diz, eu venho. and my reward are with me Minha recompensa está to comigo. give to every man Para dar a todo mundo, according to their peoples. de acordo com a sua obra. Our reward at the last day O nosso recompensa no último will dia not be according to the cars we have, não é de acordo com carros que você tem, or according to the children we have, ou de acordo com filhos que você tem, according to the connections we have. ou de acordo com conexões que você tem. Our judgment at the last day O julgamento do último dia will be not becoming that which you are sent to become. é de não se tornar aquilo que Deus enviou você para The first fazer. thing we should bear in mind Primeira coisa que temos que ter na mente is that é every one of us todos os nós. are here for a reason. Nós estamos aqui por um motivo. That's why one day we will die. Dia nós vamos morrer. In fact, every day you sleep and wake up, you are approaching your grave. Então todo dia você acorda, você está aproximando o seu. Because you don't get younger, you get older. Você não fica mais jovem, você fica mais velho. There is no somebody that is 30 years today Não tem ninguém que é 30 anos hoje and 29 years tomorrow. e 29 anos If amanhã. God has destined to die in 70, E se Deus diz que você vai embora com 70, if you enter 2026, se você entrar em 2026, 1 year has been deducted from your year. ano já foi tirado do seu So ano. anytime I mark my birthday, Então toda hora que eu marco meu I aniversário, don't just celebrate, eu não somente celebro, I
reflect. eu me refleti. Since the time God has given to me on earth, Desde o tempo que Deus me deu aqui na terra, how much of the purpose am I fulfilling? quanto do propósito de Deus que eu estou cumprindo? God sent me here to remind you. Deus me trouxe aqui para te lembrar. Some of you that have not yet said yes, Muitos que ainda não disseram sim, that are still enjoying life. eles ainda estão curtindo a vida. Heavens are waiting for you. O céu está lhe esperando. The cloud of witness are waiting for you. Tem testemunhos esperando por They você. are saying, when will you arise like us? Eles estão falando, quando que você vai se levantar? And do what we did when we were on earth. E faz o que Deus lhe mandou para fazer aqui na terra. Souls are perishing. Tem almas perecendo. Darkness is getting thicker day by day. As trevas estão ficando mais escuras. When will you arise? Quando você vai se levantar? When God says, let there be light, Quando Deus diz que haja luz. He's not talking about fluorescent Ele não light. está falando dessa luz aqui que nós vemos. When God says, let there be light, Quando ele diz que haja luz, He says, let there be you. ele está falando que haja Because você. you are the light of the world. Porque você é a luz. A city set upon a hill. A cidade que está separado. It cannot be hidden. Que não pode ser escondido. But the last time we checked, Mas no último dia, many nós of them vamos are ver. hiding from their peoples. Muitos estão se escondendo. There are so many prophets here. Tem muitos profetas aqui. There are so many pastors Tem here. muitos pastores But aqui. they don't want to answer the call. Mas eles não querem me I want to meter nisso. enjoy life. Eu quero curtir a minha vida. I want to stay in AC. Eu quero ficar no ar-condicionado. Imagine if Jesus stayed in AC. Já pensou, Jesus ficou Imagine no if he was not ar-condicionado? Se ele não foi nesse Do manjedouro, you think he will die? você acha que ele vai morrer? God purposely allowed Jesus to be born by a carpenter. Deus permitiu propositamente que ele nascesse na casa do carpinteiro. Because his destiny has to do with dying on the cross. Porque o destino dele tem a ver com madeira. So God had to allow him to get used to wood and nail. E Deus permitiu que ele se acostumasse com madeira. So when he see the cross, he will not be E afraid. quando ele vê o cruz, ele não vai se assustar. God purposely allowed Moses to be born and thrown in the sea. Deus propositalmente permitiu Moisés nasceu e jogaram ele na água. Because his destiny will have to do with parting the Red Sea. Porque o destino dele tem a ver com abrir o mar vermelho. So sometimes Às vezes, God will allow some challenges to come your way. Deus permite alguns desafios para vir no seu Because caminho. he wants you to realize your purpose on time. Porque ele quer que você perceba o seu propósito com o tempo. Sometimes Às vezes, your purpose could be to help the poor. o seu propósito pode ser ajudar os pobres. To make you understand what poverty is. Para fazer você entender o que era a pobreza. God will allow you to be born by a poor parent. E Deus permite você nascer num lar pobre. Because in the spirit, Porque no espírito, you are wealthy. você é rica. So he will make you to be born by a poor person. Mas ele permite você nascer num lugar pobre. The Bible says Jesus was rich, A Bíblia diz que Jesus era rico, but he was made poor mas ele foi feito pobre so that he can feed our infirmities. para que ele pudesse curar a nossa So it enfermidade. is poverty E na pobreza dele is your riches. é a sua riqueza. Sometimes Então, às vezes, God is deliberately Deus vai propositalmente allow some challenges to come your way. permitir desafios dolorosos para chegar Because até of what he você. had in mind for you. Por causa do que ele tem para você. Sometimes Às vezes, he will allow you to be crucified on the ele cross. deixa você ser crucificado. He will allow you to be mocked. Ele deixa as pessoas zombarem de Sometimes you você. say, Lord, why am I going through all of this? Por que eu estou passando tudo isso, ó Deus? Come and answer me. Ah, responde-me, Senhor. And heaven will be silent. E o céu vai ficar silente. The silence of God E o silêncio de Deus is a language in the spirit. é uma linguagem no Espírito. When God is silent, Quando Deus está silente, He's saying something. Ele está falando algo. Imagine if Jesus Já pensou se Jesus prayed on the cross orou no cruz and said, God, save me. e diz, Pai, me salva, Deliver me from my enemy. me liberta desses inimigos. His glory would have been aborted. A glória dele será apagada. So when he said, my Father, why have thou forsaken me? Ele diz, Pai, por que me esqueceu? God Abandonou. was like, don't give up. Deus está falando para ele. There is a glory that is coming by Deus yourself. está, tem uma glória que está chegando para So você. sometimes Às vezes, God will deliver you from fire. Deus vai te livrar do fogo. Sometimes Às vezes, He will not deliver you from the fire. Ele não vai te livrar desse He fogo. will walk with you into the Ele fire. vai andar junto com você dentro do fogo. David said, Davi diz, even though ainda que I walk through the valley of shadow of andarás death, no vale da sombra da morte,
Say, I will fear no evil. Eu não vou temer mal algum. For thou with me, Porque estás comigo. the rod and thy A staff, sua vara e a sua desafio comfort me. está me confortando. So sometimes, Às vezes, God will destine you to be in authority. Deus vai testar você, colocar você na He autoridade. will plan to give you a staff of authority. Ele vai te querer te dar cajado de autoridade. But before He give you what you are in the spirit, Mas antes que ele te dá aquilo que você é no mundo espiritual, He will use His rod on you. ele vai usar vara. He will discipline you. Ele vai te disciplinar. He will give you marks. Ele vai te dar marcas. He's training you. Ele está treinando você. He will take you to the fire. Ele vai te levar para o fogo. Because gold, Porque ouro, for it to become gold, para que ouro seja must ouro, go through fire. ele tem que passar para o fogo. The Bible said, A Bíblia this diz: is not the one plucked out of fire. esse não é aquilo que foi tirado do fogo. So God Então Deus, will deliberately discomfort you ele vai de propósito tirar seu conforto to comfort you. para te confortar depois. Thy rod, A sua vara, thy rod, a sua vara, thy rod, a sua vara and thy staff, e seu cajado, all are for my good. tudo é pro seu bem. They comfort me. Eles me confortam. So that you can say, Lord, Às vezes você diz: why is my marriage bad? por que meu casamento é tão mau? Why everybody's marriage is going smoothly? Por que o casamento dos outros é tão Why is bom? my own bad? Por que o meu tá ruim? God is training you. Deus está te treinando. Because in that your predicament Porque nesse predicamento is an epistle. tem um epístolo. People will read to learn. Pessoas vão encontrar para aprender. So your ministry could be settling people's marriage. E o seu ministério pode ser resolver problemas de casamentos. So that's why God allowed you to go through that problem. Por isso que Deus deixa você passar por tudo isso. So sometimes Às vezes, He can make your womb to be short. Ele pode fechar o seu ventre. God can deliberately shut somebody's womb. Deus